Vamos continuar discutindo a respeito da escravidão. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o canal Tempo de História. E a tal escravidão urbana? Escravidão que acontecia nas cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Ouro Preto. Na escravidão urbana tem duas características que chamam a atenção, que são os negros de ganho, os negros de aluguel e também o fato de, por vezes, alguns deles poderem viver sobre si. E o que quer dizer essas expressões? O negro de ganho ou escravo de ganho eram escravos que eram colocados ao ganho, ou seja, eles deveriam desenvolver alguma atividade e semanalmente ou diariamente deveriam entregar o seu ganho ao seu senhor, sob pena de serem castigados e punidos. A outra categoria eram os escravos de aluguel, que eram escravos que eram alugados pelos seus donos a terceiros. E esse locatário ele teria que zelar por esse escravo. Ele não poderia, por exemplo, debilitar o escravo porque se tratava de um bem, de uma propriedade de alguém. É importante lembrar que havia toda essa objetificação do escravizado. O escravo, por vezes, nos registros de época, são identificados como peça. Então, eles são quase que um objeto, eles são uma propriedade, eles não podem simplesmente serem estragados, digamos assim. E a outra característica é o fato do escravo poder viver sobre si ou por si. E o que isso quer dizer? Diferentemente da escravidão rural, onde o escravo ele geralmente vive preso na senzala e é constantemente vigiado por capatazes, por feitores, por capitães do mato. Na escravidão urbana, nas cidades, não necessariamente o escravizado vivia na mesma casa do seu senhor. Muitos moravam por conta própria, alugando quartos em cortiços, em casebres, nas chamadas cabeças de porco, vivendo em condições deploráveis. O que por vezes dá a impressão de que esse escravo urbano ele tinha muito mais liberdade, ele tinha um peso muito menor do jugo da escravidão, o que não é verdade. Porque apesar desse escravo urbano, por vezes, não viver junto ao seu senhor, isso não significa que ele não fosse controlado, tanto pelo seu senhor, que poderia prendê-lo, castigá-lo. Não é porque esse escravo não vivia com o seu senhor que ele levava uma vida de homem livre. Pelo contrário, além dele ser controlado pelo seu senhor e castigado em caso de fuga ou não levar o ganho para o senhor, esse escravizado também era controlado pelo Estado. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia da corte no Império, ela cuidava de controlar a ordem pública, fazendo valer leis que reprimiam, por exemplo, o ajuntamento de escravos, para evitar possíveis sublevações, para que esses escravizados não tramassem revoltas. Em pinturas de viajantes como Debré e Rogendas, é possível perceber que em locais onde havia aglomeração de escravos, como em fontes públicas onde o escravo ia carregar a água para o seu senhor, a gente consegue notar a presença de guardas, meio que colocando ordem naquele ajuntamento. E não podemos esquecer que 42% da população do Rio de Janeiro em meados do século XIX era escrava. E existem viajantes que descrevem a sensação ao desembarcarem no porto aqui no Rio de Janeiro de terem chegado a algum lugar na África. E também o centro do Rio de Janeiro era conhecido como Pequena África. E é muito comum esses viajantes descreverem que ao meio-dia, por exemplo, quando o sol estava mais forte, o sol estava a pino, ao saírem às ruas só se encontravam os negros executando as tarefas para os seus senhores, enquanto a boa sociedade, a elite branca, se escondia do calor abrasador. Mas em contrapartida, era muito comum nesses centros urbanos, na praça principal, a presença de um pelourinho, ou seja, um tronco que era o símbolo da repressão, da perseguição, do castigo aos escravizados, onde o escravizado desobediente era castigado em praça pública, principalmente na frente de outros escravizados, açoitado para servir de exemplo. E por falar em fontes públicas,
em praças. Isso faz lembrar de quais seriam as ocupações que esses escravos urbanos tinham. A começar pelos carregadores, tanto os carregadores de carga quanto os carregadores de água e também os carregadores de excrementos humanos, das fezes, que eram chamados de tigres por conta e conforme eles iam carregando os vasos cheios de fezes pela cabeça, por vezes aquilo transbordava e acabava sujando eles e ficavam cheios de líceras, então por isso eram chamados de tigres. Eles ficavam literalmente enfesados. E além dos carregadores, haviam as mais diversas ocupações, desde barbeiros, sapateiros, vendedores ambulantes e também as quitandeiras ou quituteiras. E falando um pouquinho dessa categoria dos carregadores, era muito presente aqui no Rio de Janeiro, em se tratando de uma cidade portuária, muitos homens escravizados eram empregados nesse ramo. Lembrando que o Rio de Janeiro se torna a sede do Império Português, o centro administrativo do Império desde a vinda da família real para o Brasil, fugindo das invasões napoleônicas na Europa. O Rio de Janeiro é descrito por muitos como a porta do comércio da América Portuguesa para o mundo. Assim, os carregadores, muitos deles carregavam bagagens, mercadorias, cargas do porto do Rio de Janeiro para dentro da cidade. E por vezes, grupos de carregadores recebiam o nome de cantos, porque literalmente eles entoavam cantos, geralmente grupos de 5 carregadores, um deles geralmente entoava um refrão que era repetido pelos demais, o que, além de demarcar um ritmo para aquela marcha, também de certa forma fazia com que mentalmente aquela carga ficasse um pouco menos pesada, digamos assim. E também muitas vezes ligada a essa dinâmica do porto estavam as chamadas quitandeiras, geralmente mulheres que vendiam comida, preparavam os alimentos e vendiam produtos escravos, principalmente o angu. E muitos dos seus clientes eram os carregadores, esses outros escravizados que precisavam se alimentar, precisavam de energia para desempenhar o trabalho pesado. E um outro aspecto a respeito das quitandeiras é que essas mulheres conseguiram um determinado destaque em relação àquela estrutura social escravista. Algumas delas, através dessa atividade, elas conseguiam acumular um certo pecúlio, ou seja, uma certa economia, uma espécie de uma poupança, e assim conseguiam comprar sua própria forria dos seus filhos, de parentes, de amigos, e curiosamente, algumas delas também possuíam seus próprios escravos. O que pode parecer curioso, pode parecer estranho, mas como eu disse, a gente deve pensar que aquela era uma estrutura de uma sociedade escravista. Então não era nada incomum ex-escravos terem escravos. Até porque, para se inserirem naquela configuração de uma sociedade escravista e para terem uma certa ascensão social, uma certa projeção social, eles adquiriam escravos. E também era comum pessoas remediadas terem 1 ou 2 escravos na sociedade daquela época. A gente deve pensar que a estrutura da sociedade escravista é bastante complexa, mas também a gente não pode tomar isso de regra. A grande maioria dos escravos não conseguiam a sua liberdade, muito menos adquirirem seus próprios escravos. E sem falar em toda a discriminação que esses ex-escravizados eles sofriam dentro daquela estrutura escravista. Ainda não terminamos, ainda vou continuar a discutir a respeito da escravidão no Brasil. Para assistir os outros vídeos do Tempo de História, se inscreve no canal no YouTube, segue a gente no Instagram, Facebook e Twitter. Até o próximo vídeo.